Oi, tudo bem? Nós sabemos que, pela ótica cristã, a vida humana está dividida em três fases. A fase da criação, onde Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. A fase da queda, onde o homem ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha determinado para ele, para que ele não comesse. E também a fase da redenção, onde Cristo desce do céu e se faz maldição por nós. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, fique à vontade para deixar aí o seu comentário, compartilhar com alguém. A primeira fase é a fase da criação, onde Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o coloca no jardim para cuidar do jardim, para cuidar dos animais que ali existiam. Então, aqui, se nós observarmos com mais atenção, nós já descobrimos alguns equívocos sobre a fase em que Adão habitou no jardim. Porque o que muita gente acredita é que Adão e Eva, quando viviam no jardim, eles viviam numa espécie de turismo, né? Onde eles estavam ali, eles só contemplavam a beleza do jardim, né? Quando sentiam fome, eles pegavam algum fruto que existia ali próximo deles e se alimentavam e ficavam apenas de braços cruzados contemplando a beleza do jardim. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Que muita gente acha que o trabalho é algo amaldiçoado, que quando Adão pecou, Deus deu o trabalho como maldição. Mas o trabalho não é uma maldição, porque até Deus trabalhou quando criou tudo que nós vemos hoje. Esse é um trabalho das mãos de Deus. A Bíblia fala que Deus trabalhou e no sétimo dia Deus descansou. Então, até Deus trabalhou. O trabalho é algo divino, não é algo amaldiçoado, conforme muita gente acredita. Quando o homem pecou, isso mudou um pouco de figura. Então, o trabalho passou a ser algo que incomodava o homem, que a terra começou a produzir espinhos que não produzia antes. Mas nessa primeira fase, o homem sim, ele trabalhava, ele tinha suas atribuições. Nessa fase, o homem ele tinha um relacionamento direto com Deus. Qual foi o propósito de Deus na criação do homem? Muita gente acredita que nós fomos criados apenas para adorar a Deus. Existe até uma crença que com a queda de Lúcifer, que era um querubim, que ele regia a orquestra celestial, que adorava a Deus. Então, muita gente acredita que para preencher esse buraco, Deus vai criar o homem, mas não é isso que acontece. Deus cria o homem para ter relacionamento. Deus espera de nós adoração, sim, mas o propósito de Deus com o homem é relacionamento, porque adoração ele já tem dos anjos. Quando o homem peca, então cria-se um abismo e esse relacionamento ele deixa de ser possível. Então não existe mais um relacionamento direto entre Deus e o homem. E às vezes nós nos perguntamos se o homem tinha um relacionamento direto com Deus, se o homem tinha tudo o que ele precisava para a sua existência, se ele vivia num jardim cheio de belezas, se ele vivia em perfeita harmonia, por que então que o homem decidiu desobedecer a Deus? Qual foi a motivação do homem, em fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus? Muita gente acredita que o que levou à queda do homem foi a desobediência. Mas a desobediência foi apenas a queda do homem. Mas o que levou o homem a chegar a esse momento de desobediência? Se o homem tinha um contato direto com Deus, se ele se relacionava com Deus, se ele vivia num jardim em tanta harmonia, tudo que ele precisava estava à sua disposição, não havia sofrimento, não havia dor. Então, o que levou o homem a desobedecer? Porque, na verdade, a desobediência foi apenas a consequência da queda. Foi o que culminou. Mas onde tudo começou? Foi quando o homem deixou de olhar para o seu Criador e começou a se voltar para a criatura. É quando a serpente aparece para Eva e fala, olha, se vocês comerem
esse fruto vocês vão ser igual a Deus. Então o que acontece? Eva acredita que na verdade o interesse maior não era no fruto, no que aquele fruto poderia proporcionar para ela. Então o diabo, na sua astúcia, ele usa a serpente para enganar Eva, falando que ela seria como Deus se ela provasse daquele fruto. Então, o que levou o homem à queda foi que ele quis ser igual, ele quis estar, né, no mesmo patamar de Deus, ele quis ser igual a Deus. Isso é o que traz a queda do homem. O pecado da queda não está relacionado apenas, né, aquele fruto que era proibido, mas o que levou Adão e Eva a comer aquele fruto, o que levou Adão e Eva a comer aquele fruto foi que eles quiseram ser como Deus. Esse é o motivo da queda do homem, querer ser igual a Deus, adorar mais a criatura do que o Criador. Então, quando nós entendemos aqui essa primeira fase, onde o homem é colocado no jardim, ele é zelador do jardim, ele tem as suas atribuições, né? Ele vive uma vida de harmonia, ele vive uma vida feliz, ele vive uma vida onde tudo que ele precisava estava ao seu alcance, não existia dor, não existia nada que o incomodasse. Então, né, onde essa fase finaliza é quando Adão começa a desejar ser igual a Deus. E, na verdade, Lúcifer, ele usa a mesma estratégia que o derrubou. O que derrubou Lúcifer, um anjo de luz, um querubim ungido, foi a sua vontade de estar em igualdade, né, com Deus. E o que derrubou também um homem. Então, Lúcifer ele utiliza a mesma estratégia que o derrubou para derrubar um homem, para trazer o homem à queda. Então, o que provocou a queda foi que o homem escutou a serpente, que era criatura, ou seja, ele preferiu a mentira que a serpente falou para ele do que a verdade. E aqui está o motivo da queda, onde o homem começa a dar mais crédito à criatura do que ao Criador. Então, seu coração se volta para a criatura e ele se esquece do Deus que o criou. Ele se torna inimigo de Deus. Então, existe um abismo entre Deus e o homem. Então o homem começa a viver separado de Deus, ele é expulso do jardim, ele se torna inimigo de Deus e ele começa a sofrer todas as consequências do seu pecado, da sua queda. Então, após a queda, Adão é expulso do jardim do Éden, ele passa a lavrar a terra começa a produzir espinhos, né? Então o homem começa a sofrer, a mulher começa a ter dores de parto. Então toda a humanidade começa a viver uma vida onde o mal faz parte do seu dia a dia. Então às vezes muita gente não entende por que o mal existe, por que Deus permitiu o mal existir. Então muita gente se pergunta hoje por que Deus permite o mal. É como se Deus fosse o causador do mal, mas na verdade o causador do mal foi o homem. Foi o homem que lá na sua origem, lá no início, escolheu o mal. Então o mal, na verdade, não é a escolha de Deus para o homem, para a humanidade, para o mundo. Na verdade, quem escolheu o mal foi o homem. Mas, na verdade, nem tudo estaria perdido. Por mais que o homem escolheu afastar de Deus por meio da desobediência, Deus não abandona a sua criação. Ele escolhe uma nação e, através daquela nação, ele dá a lei daquela nação, né, a lei que revela a vontade de Deus para o homem, né, que revela também a incapacidade do homem de cumprir aquela lei. Então, através disso, o homem passa a conhecer a vontade de Deus. Então, o homem passa a ser ciente de que, por ele mesmo, ele não pode chegar a Deus. Então, com o conhecimento da lei, da vontade de Deus, o homem passa a ter ciência que ele era um ser pecaminoso e ele precisava de se aproximar de Deus. E a única forma de ter um relacionamento com Deus, né, era oferecendo sacrifícios de animais inocentes para que, através desse sacrifício, né, o homem se relacionasse com Deus. Então, essa nação, conhecendo a lei de Deus, eles começaram a ver o quanto eles eram pecaminosos. E eles começam a oferecer sacrifício a Deus para que Deus perdoasse seus pecados, né, através de animais inocentes. E por meio dessa nação, Deus envia o Messias, o seu filho único, que
resgataria toda a sua criação. O primeiro Adão trouxe o homem para a perdição, mas o segundo Adão, que é Cristo, trouxe o homem de volta a Deus. O pecado que nos afastava de Deus nos impedia de ter um relacionamento direto com Ele. Mas por meio de Cristo, que nos lava de todo pecado, nós podemos ter um relacionamento estreito com Deus. Então, através da redenção, por meio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus e nós podemos caminhar com Deus, mesmo com esse corpo corruptível, com essa natureza pecaminosa. Um dia nós sabemos que quando nós deixarmos de existir nesse plano terreno, nós seremos transformados e nós receberemos um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado nós vamos poder ter um livre acesso a Deus, assim como Adão se relacionava diretamente com Deus, nós também iremos relacionar diretamente com Ele, sem pecado, sem mancha, sem culpa. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço a cada um que assistiu esse vídeo. Se você puder compartilhar com alguém, muito obrigado. Deus abençoe.